Olá, você que está acompanhando o curso de Cálculo 1 aqui no canal. Hoje eu trouxe para você um exercício. A gente vai encontrar o limite de x² menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Se você está chegando agora no canal, eu recomendo que você dê uma olhadinha nos vídeos anteriores, onde está a parte teórica que dá embasamento para tudo que a gente vai fazer hoje nesse vídeo. Bom, se você gostar do conteúdo desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, para que o conhecimento seja disseminado. Então vamos lá. A gente sabe que limite de f de x quando x tende a A é algo muito fácil de calcular quando a função f é contínua no ponto A. Isso vai ser simplesmente f de A. É só substituir o x por A e está calculado o limite. Então no caso desse exercício que a gente está fazendo aqui, o A é igual a 1 e a função f de x é igual a x² menos 1 sobre x menos 1. Então a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se a função f é contínua no ponto 1. Mas eu lembro que a primeira condição para que uma função seja contínua em um ponto é que esse ponto esteja no domínio da função. Então eu vou verificar se o ponto 1 está no domínio da função f. Na prática, isso significa substituir o x por 1 e ver se não vai dar nenhum problema nessa expressão. Então vou fazer isso. Substituindo o x por 1, vai ficar 1² menos 1 sobre 1 menos 1. Isso é, 1² é 1, menos 1, 0. E 1 menos 1, 0 no denominador também. Então 0 sobre 0 é uma indeterminação. Tem um vídeo aqui no canal onde eu estou explicando em detalhes por que 0 sobre 0 é uma indeterminação. Então eu já posso concluir que não dá para substituir o x por 1. Em outras palavras, o 1 não pertence ao domínio da função f. Isso significa então que a f não é contínua em 1 e não vai dar para usar esse argumento aqui para resolver o exercício. Eu vou ter que lançar mão de algum outro recurso para conseguir encontrar o limite de x² menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Então o que eu vou fazer aqui é lembrar de um resultado da matemática básica, que é um produto notável. É a diferença de quadrados. Se a e b são dois números quaisquer, então a² menos b² é igual a menos b vezes a mais b. Já vai ficar bem claro para você por que esse produto notável é importante para conseguir resolver o exercício. Olha, caso você não tenha visto esse resultado antes, ou nunca tenha visto o porquê ele é verdadeiro, eu sugiro que você faça essa continha aqui, e aí você vai ver facilmente que vai obter esse resultado. Tá bom? Então vamos usar esse resultado, esse produto notável, para encontrar o limite de x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Então aqui a estratégia vai ser a seguinte, a gente vai começar reescrevendo essa expressão, tentando escrever de uma outra maneira o numerador desse quociente. Então, eu vou reescrever o número 1 como 1². Então isso aqui vai ficar igual a x² menos 1². E aqui eu observo que eu tenho uma diferença de quadrados. Então eu posso usar o produto notável, que eu acabei de mostrar aqui, e posso reescrever essa expressão como x menos 1 vezes x mais 1. Mas aqui eu tenho x² menos 1, que está aqui, eu já sei que é igual a essa expressão, mas está dividido por x menos 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo por x menos 1. Vai ficar x menos 1 aqui, aqui e aqui. Só que aqui eu tenho que tomar um cuidado, eu só posso fazer essa divisão se o x menos 1 não for 0. X menos 1 tem que ser diferente de 0. Em outras palavras, o x tem que ser diferente de 1. Tá? Então esse passo que eu dei aqui de dividir tudo por x menos 1 só vale se o x for diferente de 1. Além disso, note que aqui em cima tem x menos 1, que está multiplicando, e aqui embaixo também. Então isso aqui vai cancelar. E o resultado final vai ser x² menos 1 sobre x menos 1 é igual a x mais 1, e isso para x diferente de 1. Então, essa expressão que está aqui, x² menos 1 sobre x menos 1, quando x é diferente de 1, é igual a x mais 1. Vamos ver o que a gente tem até agora. Olha só,
O que a gente quer é encontrar esse limite. E o que eu já descobri é que essa expressão que está aqui, ela pode ser reescrita como x mais 1, uma maneira muito mais simples, quando x é diferente de 1. Tá? Agora, vamos prestar atenção nesse detalhe aqui, ó, do limite da função. Isso aqui se lê x tende a 1. Ora, se x tende a 1, x é diferente de 1. Mas quando x é diferente de 1, essa expressão, que está aqui, é igual a x mais 1. Então, limite dessa expressão aqui, quando x tende a 1, é igual ao limite dessa, quando x tende a 1. Porque essas duas expressões coincidem para todo x diferente de 1. E quando eu calculo esse limite, eu estou interessado nos valores dessa expressão aqui para x perto do 1, mas diferentes do 1. Por essa razão, é possível escrever limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, igual limite de x mais 1, quando x tende a 1. Então, o que eu fiz aqui? Qual foi a estratégia utilizada? Esse era o problema original, calcular esse limite. Esse problema foi transformado nesse outro problema aqui, de calcular o limite de x mais 1 quando x tende a 1. Mas qual que foi a vantagem de fazer isso? A vantagem é que isso aqui, x mais 1, é a expressão de uma função contínua. Contínua porque é uma função polinomial de grau 1. Então, tem vídeos aqui no canal que mostram que função polinomial é função contínua. E a gente sabe calcular o limite de função contínua. Basta substituir o x pelo 1, se a função for contínua no 1. E no caso ela é, porque ela é contínua em torno de todos os números reais. Então aqui vai ficar simplesmente g de 1, ou seja, 1 mais 1, que é igual a 2. Então é isso. Eu posso concluir que limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1 é igual a 2, e dessa forma foi resolvido o exercício. Olha só, se você quer ir além das contas, eu ofereço para você agora um bônus. Então eu vou trazer para você a ideia essencial que está por trás da resolução desse exercício. Na verdade, não só desse exercício, mas de muitos exercícios envolvendo o cálculo de limites de funções. E é interessante porque essa ideia, em geral, ela não é explicitada nos livros de cálculo e tampouco nas aulas dessa disciplina. Então vamos começar entendendo bem qual é a dificuldade, qual é o problema aqui desse caso. Então olha só, a gente quer calcular o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Eu vou chamar esse limite de L. Até o momento, a única ferramenta que eu tenho para calcular limite de f de x quando x tende a é quando a f é uma função contínua em a. Aí esse limite calcula-se simplesmente fazendo f de a, substituindo x pelo a. Acontece que nesse caso, a função f não é contínua no ponto 1. E a gente viu que o 1 não está no domínio da função. Então essa maneira de fazer limite de f de x, calcular esse limite fazendo f de 1, aqui não vai funcionar. Porque como o 1 não está no domínio da função f, então o f de 1 nem sequer existe. Então essa estratégia aqui não vai funcionar. Então a ideia é encontrar uma função g que cumpra duas condições. Em primeiro lugar, que o limite de g de x quando x tende a 1 seja igual a L, igual aquele valor que eu quero encontrar, e que além disso, ao contrário da função f, a função g seja contínua no ponto 1. Você vai ver agora por que encontrar a função g satisfazendo essas duas condições permite resolver o nosso problema, permite encontrar o valor de L. Olha só, usando essa primeira condição aqui, de que limite de g de x quando x tende a 1 é igual a L, então aqui eu posso escrever isso aqui. Por outro lado, usando a segunda condição, de que g é uma função contínua em 1, então eu sei que esse limite aqui é igual a g de 1. Então o que a gente fez, usando o produto notável, foi na verdade encontrar o valor de g de x. G de x é igual a x mais 1. Foi isso que a gente fez quando a gente usou a diferença de quadrados, lá no comecinho do vídeo. Então se g de x é igual a x mais 1, g de 1 é igual a 1 mais 1
que é 2. Então aqui eu posso escrever isso. Então, dessa forma, a gente encontra que o L é igual a 2. Agora, por fim, para finalizar, eu vou mostrar para você uma representação visual, uma representação gráfica dessa ideia. Então, o gráfico da função f é uma coisa assim. Por que eu sei que é assim? Bom, pelo fato de f não estar definida no ponto 1, porque isso anularia o denominador, eu já sei que aqui vai ter uma bolinha aberta, no ponto de abscissa 1. Além disso, f fora de x igual a 1 é uma função contínua. Por quê? Porque ela é o quociente de duas funções contínuas, duas funções polinomiais. Então quem viu o vídeo aí sobre limite de funções contínuas já sabe que o quociente de duas funções contínuas é uma função contínua em todo ponto que não anula o denominador. Então f é uma função contínua em todo x diferente de 1, portanto o gráfico dela não vai ter nenhum salto. Vai ter essa bolinha aberta aqui no ponto de abscissa 1. Então aqui olhando para o desenho, a gente consegue ver que o L é esse ponto aqui, mas a gente não tem a princípio como encontrar o valor de L. Então aqui a gente fez usando produto notável da diferença de quadrados, foi reescrever essa expressão aqui que define a f como x mais 1. Tá? Essa igualdade equivale sempre que o x for diferente de 1. E então o que a gente fez foi, a partir desse fato, considerar a função g de x igual a x mais 1, definida em toda a reta, definida para todo x real. Então ela é uma função, a função g é uma função contínua, porque é uma função polinomial, e ela é igual a f em todo x diferente de 1. Então para fazer o gráfico dela, eu não preciso fazer conta nenhuma, só tenho que vir aqui. Eu já sei que para x diferente de 1 ela é igual a f, então o gráfico dela para x diferente de 1 vai ser igual ao gráfico da f. E além disso ela é uma função contínua no ponto 1, então aqui vai preencher essa bolinha que estava aberta aqui no gráfico da f. Então aqui a gente consegue ver pelo desenho que o limite, essa em verde aqui, é a função g. A gente consegue ver que o limite de g de x quando x tende a 1 também é L. Mas pelo fato da g ser contínua no ponto 1, então esse limite é g de 1. E o g de 1 é muito fácil de encontrar. Só substituir o x por 1 aqui. E a gente obtém que g de 1 é igual a 2. Ou seja, L é igual a 2 e assim a gente finalizou a resolução do exercício, tá bom? Então essa parte final aí que eu falei, de bônus, então não faz parte da resolução em si, tá? É só para apresentar para você a ideia principal, a ideia que rege a resolução tanto desse exercício como de muitos outros exercícios de cálculo de limite de funções, tá bom? Então espero que o vídeo tenha ficado claro para você, espero que seja útil e te ajude a resolver outros exercícios semelhantes, tá? Então um abraço, bom estudo e até o próximo vídeo.